Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelamos da Bíblia. E no vídeo de hoje é mais um vídeo que a gente fala sobre livros cristãos, né? Onde eu faço aqui uma vez por mês recomendações de livros cristãos para vocês. E o livro escolhido de hoje é o Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. O que a gente sabe que é muito importante a gente estudar, porque esse livro aqui, ele vai estudar sobre cultura bíblica, ele vai se debruçar muito em cultura bíblica. E é um livro lindíssimo, a gente vê que ele é um livro todo ilustrado, deixa eu passar aqui para vocês. Ele é bem bonito, atrás ainda tem um local para anotações, ele é um livro muito bonito mesmo. E ele tem 12 capítulos, né? Então, esse livro aqui, ele vai falar sobre os usos e costumes, as alimentações, as vestimentas. Ele vai falar sobre os feriados, as datas comemorativas, sobre o sacerdócio, sobre os escribas. Ele vai falar sobre a educação nos tempos bíblicos, sobre os casamentos, os costumes funerários, enfim. Ele vai falar sobre tudo. E esse livro aqui, normalmente, eu sempre recomendo aqui clássicos cristãos. Só que esse livro aqui é um lançamento. Esse livro aqui é de 2025, desse ano ele foi lançado. E ele é um livro muito bom, porque ele é um livro super teológico. E ele é fino, assim, para ser um livro tão profundo, eu acho ele bem fino. Mas ele é um livro extremamente profundo, ele é um livro extremamente didático. Então, eu gosto muito desses livros assim, porque eles levam a gente a realmente conhecer os usos e costumes dos tempos bíblicos. Ele vai falar sobre os aspectos além dos físicos, né? Então, por exemplo, assim, ele vai falar sobre o templo. Além de falar do que ele tinha no tabernáculo, aquilo que existia dentro do templo, ele vai falar sobre o que cada coisa significa e vai fazer a aplicação na nossa vida até hoje. Então, isso facilita demais o nosso aprendizado, né? Então, a gente entende aqui mais do que simplesmente a teoria, mais do que simplesmente a teologia. Ele vai ensinar também a aplicação espiritual para os nossos dias de hoje. Então esse livro aqui ele é super completo, né? Ele é um livro muito bonito também. A gente vê que ele é um livro muito bem feito. Eu gostei muito dele, né? Eu já trouxe outros livros aqui, também clássicos, também dessa editora, mas esse daqui, ele foi, assim, excepcional. E esse livro também, ó, no final vai ter gráficos, vai ter essas tabelas onde a gente vai conseguir ver os reis de Israel, os reis do norte, os reis do sul. Ele vai ter as separações de cada rei, o período dos monarcas reinantes. Ele vai ser um livro super completo. A gente vai ver também, ó, o meu tá todo marcado, né? Mas o significado das comidas na Bíblia, né? Então a gente vai ver aqui o significado do pão, do vinho na época bíblica. A gente vai ver aqui a alimentação deles. A gente vai ver uma parte também sobre aquilo que eles usavam até para curar as pessoas também, aquilo que poderia ser usado como alimento, mas aquilo que poderia também ser usado na medicina. A gente percebe que o meu ainda não terminei, estou no penúltimo capítulo, né? Então por isso que o meu tá até marcadinho aqui. Mas ele é um livro super completo, né? Eu falei, não, antes de eu terminar, ainda vou trazer esse livro pro canal ainda esse ano, né? No finalzinho de 2025, porque foi um livro, assim, que, olha, excedeu as minhas expectativas. Realmente, eu já havia tido contato com a teologia, né? Eu, para quem não sabe, eu faço teologia na faculdade. Já estudei cultura bíblica na faculdade, na universidade. Mas o jeito que esse livro trouxe, eu preferi, inclusive, do jeito que ele trouxe do que dos materiais da faculdade. Achei muito mais completo, muito mais didático. Você faz um mergulho realmente naquilo que o livro te ensina, né? Então, por exemplo, essa parte aqui que eu estou lendo vai falar sobre o Sheol, sobre o Hades, a esperança da vida eterna, sobre o inferno. Então, aquilo que a gente percebe aqui nesse livro, que mais do que estudar apenas a história, como algo que já aconteceu, como algo distante, como algo que aconteceu há muitos anos atrás, como se não tivesse ligação e relação conosco, esse livro vai provar que não, que isso tem relação conosco até os dias de hoje, e esse é o jeito também que muitas vezes a gente interpreta a própria escritura, porque se a gente não consegue entender como que aquele povo estava, qual era a cultura daquele povo, o tempo daquele povo, muitas vezes a nossa leitura, a nossa interpretação, a nossa hermenêutica, a nossa homilética vai ser muito pobre. Ela não vai ser um estudo muito rico, ele não vai ser um estudo muito abrangente, mas quando a gente se debruça em livros como esse, que vai ensinar a cultura bíblica de fato, que vai ensinar o significado de cada coisa que está na Bíblia, a gente vai entender por que está na Bíblia desse jeito, por que Jesus, Deus, até as parábolas de Jesus nos trazem
com aqueles elementos, né? Ele é um livro muito completo, ele é um livro super ilustrado, super colorido, né? Um livro que prova que realmente estudar teologia não é chato, muito pelo contrário, ele é maravilhoso. Estudar teologia é maravilhoso porque a gente conhece mais a Deus, mais a Bíblia e mais os costumes, as características, a cultura do povo da Bíblia. Tanto que aqui nos marcadores mesmo, né, nessas orelhas de fim de página, de capa, fala: ao conhecer os usos e costumes da Bíblia, você se aproxima não só do contexto, mas do coração da mensagem. E isso é a pura verdade, né? Quando a gente percebe que a gente conhece a fundo aquilo que aquele povo vivia, como eles viviam, por que eles faziam aquilo, a gente percebe por que Jesus colocou isso na nossa mensagem, qual a aplicação dela hoje, né? Então, é uma recomendação forte que eu dou para vocês aqui nesse livro, que é um livro ao mesmo tempo atual, mas ao mesmo tempo que traz um contexto histórico muito grande, né? Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. É um livro único para estudar a cultura bíblica, né? É um tema que eu gosto muito e é um tema que eu recomendo para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!